Bom, depois de muita espera, finalmente lançou o novo episódio de Rick and Morty. Então, só para quem não sabe o que está acontecendo, essa quarta temporada de Rick and Morty foi dividida em duas. Então, ano passado, se não me engano, em novembro, nós tivemos 5 episódios. E agora, esse ano, a partir deste domingo, nós vamos ter mais 5 episódios. Então, foi esse domingo tem mais 4. E vão concluir daí os 10 episódios da temporada 4 de Rick and Morty. E agora a gente vai, então, tentar explicar um pouco o que acontece nesse novo episódio, que é o episódio 6. Mas o que acontece então nesse episódio? A primeira coisa que vocês têm que entender é a dualidade que tem entre o tema do episódio e o nome dele, basicamente. Never Rick and Morty é uma referência a The Never Ending Story, que é na verdade a história sem fim. Quem talvez seja um pouco mais velho já deve ter visto esse filme. Que basicamente a ideia do filme tem esse garoto que ele tem que ir criando histórias para que o mundo da fantasia continue a existir. Ele tem que dar um nome para a princesa lá, etc. E tem que ter histórias para esse mundo continuar a existir. Ao mesmo tempo, o tema do episódio, no geral, é quebra de continuidade e uma crítica exatamente ao que a emissora e ao que vários fãs, ou até só pessoas que veem assim, mas não são exatamente fãs, querem da história do Rick and Morty. Então tem uma contraposição entre exatamente a questão de você ter inúmeras e inúmeras histórias que vão ocorrendo e você ter exatamente, basicamente, o que é Rick and Morty, que são várias quebras na continuidade das histórias que não necessariamente tem sempre uma linha entre cada episódio. Essa quebra da continuidade é muito citada o tempo todo no episódio quando ele fala paleontologia, que seria uma série de histórias sendo contadas, quando ele pega um tanque de continuidade, explode o tanque naquela parte em que, na verdade, eles acabam sem querer matando o cobrador do trem. Tem várias outras também. Duas vezes o Rick pede para o Morty contar histórias que não têm nenhuma continuidade, uma delas. Então, na verdade, as duas têm escorpiões, até é engraçado essa fascinação do Morty por escorpiões, mas tem também quando eles vão entrar, tanto eles vão tentar entrar na sala do maquinista, quanto também depois para sair dela, etc., para sair daquela prisão que eles ficam basicamente, que o maquinista tenta extrair as histórias dele. Nos dois casos tem sempre a questão de histórias que não tem absolutamente nada a ver com o tradicional de Rick and Morty, exatamente para criar essa quebra da continuidade. E tem vários outros pontos do episódio que vocês podem ver, naquela questão de quando passa para a sala dos policiais, etc., tem sempre essa quebra da continuidade. Um outro detalhe importante aparece quando eles estão na sala dos policiais, um círculo dividido em 8 partes. E aquilo pode ser uma referência ao ciclo de Harmon, que é exatamente um processo que o Dan Harmon usa para as histórias do Rick and Morty. É o jeito que eles constroem as histórias do Rick and Morty, que é basicamente similar a um ciclo do herói, onde ele sai de um ponto que ele está confortável, de um espaço que ele está confortável, passa por uma série de problemas para depois chegar no momento em que ele teve alguma mudança. Pode não ter necessariamente significativa, mas tem sempre alguma mudança ocorrendo em relação a isso. Se a gente for comparar, então, essa parte toda do ciclo de Harmon com o resto da história, a história exatamente quebra completamente isso e entra na questão que eles mesmos falam do meta-episódio e toda da metalinguagem, em que eles estão, na verdade, quebrando o jeito que eles mesmos fazem os episódios, para não ter sempre o mesmo ciclo. Tem outras coisas que eles citam relacionadas a isso também. Existe a questão da quebra da quarta parede, que ele cita muito durante o episódio. Então vamos explicar para quem não sabe, a quebra da quarta parede é quando o personagem ele sai do personagem e se dirige à audiência, à plateia diretamente. Então o Rick vira e mexe, ele faz isso, ele fala o tempo todo, gente, ok, agora a gente vai ter um intervalo, agora a gente tá... sei lá, tem alguma coisa, vai ter outro episódio, não quero fazer TV intergaláctica, etc. Então tudo isso é quando ele está se dirigindo diretamente à audiência. Isso ele já fez em outros episódios, no final da primeira temporada, ele fala, final da primeira temporada, não sei o quê. No final da segunda temporada, a mesma coisa, início da terceira, que é aquele quase que é um episódio duplo, né? Que ele é preso e depois ele consegue se libertar. Então, todos esses pontos, vira e mexe no Rick and Morty, ele se dirige à audiência. Isso é a quebra da quarta parede. E, ao mesmo tempo, quando o Story-Lord depois captura os dois, e ele fala que ele quer quebrar a quinta parede. Então, o que é quebrar a quinta parede? É quando um personagem, que nem, por exemplo, o Rick ou o Morty, está numa situação, numa história, e de repente ele entra em outra história. Não é que nem
quando acontece que ele tá numa dimensão e ele vai para outra. Ele basicamente, tipo, um personagem, ele aparece em outra história, literalmente. Então isso acontece em alguns pontos do episódio, inclusive, quando o Rick ou o Morty, eles acabam colocando a cabeça para fora do trem. Então, quando o Morty acorda no campo no campo de batalha, ou quando o Rick acorda como sendo o Professor Sanchez. Então, em vários desses pontos tem essa quebra da quinta parede. Durante essa parte, inclusive, em que o Star-Lord está com o Rick e Morty ali preso ou lutando contra eles, tem toda a questão daquela máquina que tem que extrair as histórias, etc. E isso é uma relação muito grande com os criadores do Rick and Morty, porque existe uma pressão sobre eles para ter sempre os episódios, etc. Por isso, inclusive, que eles dividiram a temporada em duas, para eles conseguirem fazer uma parte da temporada, inclusive no trailer, primeiro ele fala metade da temporada que você merece, toda a temporada que conseguimos fazer. Então, é exatamente isso. Eles têm uma pressão para criar os episódios, etc. São episódios extremamente pensados, que têm uma série de referências, então é muito difícil deles conseguirem criar tudo isso. E existe essa pressão para eles criarem rapidamente esses episódios, e o que a emissora quer, o que os fãs querem, e nesse episódio exatamente sobre isso. Quando eles estão presos lá extraindo as histórias, seria como se fosse a emissora ou os fãs falando: ok, a gente precisa de todas as suas histórias, a gente quer absorver tudo isso. E eles simplesmente se sentem reféns às vezes disso. Claro que a gente pode discutir algumas outras coisas, mas nesse episódio eles colocam isso, inclusive retoma a questão da metalinguagem realmente do episódio. Junto a isso também, tem a questão daí do Rick depois no final do episódio falar que o Morty tem que comprar mais, etc, que tem a questão das mercadorias. Inclusive, quem viu tem o site lá no final para você comprar o trem, que em tese seria para você comprar o trem. Muita gente tentou acessar o site, o domínio existe, está sob domínio da emissora, só que não tem nada no site, na verdade. Isso, na verdade, algumas pessoas estão falando, talvez eles queiram colocar alguma coisa no site, talvez não. Na verdade, eu acho que eles não querem colocar nada no site, mas simplesmente, imagina, você é uma emissora, você colocou como se tivesse um site, os fãs vão atrás do site, algum espertinho compra o domínio e acaba colocando alguma coisa no domínio, até coisa de vírus, etc. Daí quem acaba depois sofrendo o processo é a emissora. Então, para mim, isso é uma forma mais da emissora se resguardar do que nada. Um outro detalhe também, no final desse episódio, então, tem lá o Rick and Morty da parte, tu tem que comprar, não sei o quê, e para mim, claramente, esse não é o Rick C-137. Isso é claro para mim, porque o Morty fala que ele comprou na Cidadela dos Ricks o trenzinho, e depois o Rick fala, não, você vai ter que ir lá comprar outro, porque ninguém está comprando nessa pandemia. E aí tem duas questões. Mas então, a primeira questão dessas ele não gosta da Cidadela dos Ricks, então ele não ia deixar o Morty simplesmente comprar algo lá. Então, para mim, claramente, e ele não é o Rick que a gente está acostumado a ver. Tudo bem, pode falar, não é canon essa parte, tá juntando na quebra da continuidade, mas seguindo a lógica deles, ele para mim não seria o Rick original que a gente normalmente está acostumado. Depois eu vou fazer um episódio só falando sobre essa questão dos diversos Ricks. A segunda coisa também é que eles conseguiram muito rapidamente colocar uma coisa atual, que é exatamente a questão da quarentena e da pandemia, etc. Que ele fala, ninguém está comprando nada nessa quarentena, você tem que gastar, etc. Então, exatamente isso é uma coisa que eles quase nunca fazem, porque, como eu falei, o episódio demora muito tempo para ser feito, então eles não têm tempo hábil para colocar todas essas coisas nos episódios, e conseguiram colocar uma piada extremamente atual no meio do episódio. Isso foi uma coisa também bem interessante. Bom, o episódio tem diversas referências, tanto externas quanto internas, precisa de muito tempo para falar de todas, mas basicamente ele tenta se referir a quase todos os personagens que já existiram, ou pelo menos uma referência a cada episódio. A gente pode ver isso no vagão do trem, desde o vagão do primeiro vagão, que é o vagão lá que todo mundo quer matar o Rick. Se vocês forem ver as torneiras das cervejas, por exemplo, são de personagens que já tiveram. No vagão da música nós temos os posters, nós temos as fantasias que vão também desde referências internas, como o Tiny Rick, até outras referências externas, como Hairspray, Fantasma da Ópera, etc. Então tem muitas referências disso, até Star Wars é uma coisa também que está claro, Doctor Who também tem, então a quantidade de referências é enorme. Uma outra referência forte que existe aqui, que isso é uma coisa que eu acho que precisa ser explicada, é a questão exatamente do trem em si. É uma referência muito forte ao desenho Infinity Train, que também é do Cartoon, em que tem essa personagem principal protagonista, que ela entra em um trem, que cada vagão tem um tema,
que vão literalmente de brinquedos de bolinha até uma cidade que é totalmente controlada por cachorros. Então, ela tem que passar por esses trens para chegar até o maquinista, para conseguir daí sair do trem. E, de certo modo, o que o Rick and Morty tentam fazer é exatamente isso. Eles vão passando pelos vagões com temas para conseguir chegar no maquinista e conseguir sair do trem. Claro que existem diferenças fundamentais. No Infinity Train, por exemplo, o objetivo do trem ser a pessoa ir se desenvolvendo e lidar com algum problema que ela tinha. E ao mesmo tempo, no Rick and Morty, o processo original, seguindo a roda de Harmon, seria esse, só que eles quebram isso várias vezes. Então, no fundo, eles chegam no fim do trem, só que eles acabam, na verdade, não mudando muita coisa. Eles acabam não resolvendo muitos problemas. Eles acabam ficando com o mesmo problema. De certo modo, o episódio também faz referência ao Trem do Infinito, também do Hora da Aventura, que tem o mesmo princípio de que o Finn entra num vagão e daí ele tem que percorrer vários vagões para se achar, na verdade, resolver algum problema na vida dele. Existem outros filmes diversos que também fazem essa referência a vagões com diferentes temas, porém eu acho que o Trem do Infinito é realmente a maior referência aqui. Algumas pessoas fizeram referência também quando a gente começa o episódio com o Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie, porque ele começa já num vagão de trem em que as pessoas querem matar o Rick, mas isso depois não segue ao longo do episódio. Então pode ser também uma referência, uma quebra de continuidade, etc. Agora, uma última coisa que é extremamente interessante também é o aparecimento do Evil Morty no final desse episódio. E muita gente fica indagando se isso seria alguma coisa que depois iria pra frente ou não, mas ele fala o tempo todo, o Morty, que aquilo não é canon, etc. Então, muita gente considera uma possibilidade que aquilo que aparece no final não seria uma realidade. Porém, eu acho que exatamente como a gente está quebrando a continuidade, a gente tem que pensar que qualquer coisa é possível. Então, talvez exatamente aquele final em que ele controla o Mr. Meeseeks, Gazorpazorps, os Ricks, etc. Ele tenta atacar o Rick que a gente conhece, que na verdade o Rick que está lá não é o que a gente conhece. Isso, na verdade, acho que é uma possibilidade grande. Então, por exemplo, por que o Evil Morty está na Cidadela? Porque ele quer controlar agora a Cidadela? Tudo isso tem uma evolução que pode levar a isso no final. Eu posso fazer depois do episódio só falando também sobre a questão das teorias envolvendo o Evil Morty. E existem muito mais referências no episódio, desde o final onde aparece Jesus, que é exatamente uma questão da quebra de continuidade, porque o Rick nunca iria pedir ajuda para uma entidade divina que ele nem acredita que existe. Bom, essas são as principais coisas do episódio. Como eu falei, tem muitas referências, demoraria muito tempo para explicar todas elas, então se tem alguma coisa importante que eu perdi, por favor, coloquem aqui nos comentários, espero que vocês tenham gostado. Falta mais alguma coisa? Vixe, o que eu ia falar?